Pessoal, eu lembrei de outra informação que é muito importante que eu deixei registrada também. É o seguinte, primeiro eu só vou passar alguns dados sobre como funciona o projeto. Quando a empresa ela tem um projeto liberado, o banco ele não libera o valor todo de uma vez não, porque também é um valor muito alto. Pensei você liberar 1 milhão de uma vez, na faixa desse valor, certo? Ele vai soltando o dinheiro para o cliente à medida que, de acordo com o cronograma de execução. Geralmente tem as fases lá da obra e ele vai liberando de acordo com isso. Só que o que acontece? Chegou na primeira parcela, já gastou todo o dinheiro. Para liberar a segunda, tem que prestar contas dessa primeira parcela. E teve uma vez que eu viajei coletando informações desse tipo. Quais eram as informações? Eram notas fiscais, que o banco exigia nota fiscal para a gente estar prestando contas. E também nessa viagem que eu fiz, eu coletei informações sobre um cliente, novos clientes, certo? Eu sei que eu parei lá em Avenida da Cunha. O destino foi aqui da Cunha. Eu fui passando de cidade em cidade. Passei quase com uma semana viajando. E tiveram dois fatos curiosos. O primeiro foi o seguinte. O primeiro foi que um projeto tinha meio que voltado. Tipo assim, não é que voltou. Ela foi um dia antes na agência. Ela foi um dia antes na agência. O pessoal, acho que os analistas, eles olharam lá os dados, viu que não estavam certos. E aí, no outro dia de manhã, ela voltou. Só que era pra gente alterar somente uma página desse projeto. E, inclusive, é um projeto de um grupo muito grande na cidade, certo? Que tem, tipo, um lugar que vai com várias lojas, que tem muita representatividade. Essa pessoa, ela tem loja nessa cidade que a gente trabalhava. E na época a gente conseguiu também o projeto para ele abrir uma loja grande em duas cidades vizinhas. Então foi muito dinheiro mesmo. Somente dessa época, assim, tem essa loja grande e tem, tipo, um lugar que tem várias lojas que ele, tipo, aluga, entende? Foi isso tudo, tipo assim, duas lojas grandes e também essas lojinhas que ele aluga, tudo lá pelo projeto. Só que eu não posso falar, eu não posso garantir que, tipo assim, esse teve algum tipo de mutreta, porque, entende? Mas o que aconteceu nesse? O que aconteceu foi o seguinte, eu quero dizer pra vocês. Ela levou, viu que tinha alguma coisa errada, aí voltou no outro dia de manhã. Eu lembro que eu estava até saindo para fazer essa viagem. Eu não sei se segunda ou terça-feira. Segunda talvez não seria por causa da. Só se ela levou na sexta. Mas eu sei que ela levou no banco, deu errado, foi no dia, não sei, eu sei que voltou pra gente fazer o ajuste. Eu fiz o ajuste lá no sistema e esse ajuste que a gente fez só ia comprometer uma página, só ia alterar uma página. Ela falou assim: olha, Matheus, imprime só essa página. Só que, tipo assim, como eu quero que tudo fique certinho, muda a data e a hora do computador para ficar tipo sequencial. Entende? Se não fosse importante, gente, ela não iria pedir para fazer isso, tá entendendo? Só que, como eu queria fazer a coisa certa, até para agradar ela, eu tive o cuidado de colocar na sequência, inclusive dos segundos. Tipo assim, eu tava perto de sair para pegar o ônibus, para começar essa viagem aqui, uma viagem bem grande, bem longa. Tipo, bem longa assim, a minha primeira viagem que eu tinha feito longa, tipo, durou uns 3, 4 dias. E eu fiz questão de deixar, inclusive, os segundos, entende? Tipo assim, a gente gerava lá a folha, eu vinha aqui e ajustava o tempo, aí eu mandei a primeira pra gente fazer o teste. Eu imprimi mais ou menos umas 10 folhas, pra até conseguir deixar tudo certinho, até o segundo na sequência, que a gente foi, perfurou, colocou lá e mandou. Eu não tinha vontade de saber, entende? Depois eu vi, ela deve ter pedido pra alterar isso, porque chegou lá, se desse algum problema ia ver, entende? Não era a turma que pediu pra fazer isso. Aí nessa viagem que a gente fez, que eu fiz, no caso, o que aconteceu? Nessa viagem que eu fiz, sim, teve um cliente que era um cliente de um hotel. Eu não posso falar qual nem a cidade, porque só tinha esse hotel nessa cidade, então vai ficar fácil de descobrir que foi. Eu passei a noite lá. Tipo, eu não sei se cortesia ou se ela pagou. Mas eu passei a noite lá, não paguei nada. No outro dia de manhã, eu tive uma reunião com esse rapaz. Eu não lembro se esse rapaz eu fui pegar documento. Não, eu não fui pegar documento, não. Mas na reunião que eu lembro foi o seguinte: que ele falou, olha, diga pra fulana. Qual é o que eu falo? Diga pra fulano o seguinte: que quando ela quiser uma nota fiscal, que era só falar que eu consegui rir com o dono da construtora. Assim, pelo que deu a entender, ele estava fazendo as obras lá no fundo. Aí falou que quando ela precisasse da nota fiscal, só falar que ele conseguia. Pelo que deu para entender, tipo
tipo assim, tinha muita facilidade em adquirir esses documentos, entende? Eu falei com ele, né? Eu lembro que eu falei com ele na época o seguinte, olha, mas só que é porque as notas fiscais, o pessoal tem que emitir quando o produto sai do estabelecimento. Não é bom ficar fazendo. Tem todo aquele aconselhamento que às vezes geralmente a gente tem que dar, mas que hoje eu percebo que ele já sabia disso, entende? Mas ele devia ter facilidade para obter esse documento. Porque o que acontece, pessoal? Quando é uma empresa de prestação de serviço, quando é uma empresa que vende para o consumidor, é muito mais fácil você conseguir esse tipo de nota. Porque as pessoas geralmente não pedem nota fiscal quando compram produto, coisa pouco, produto pequeno, entende? Tipo assim, aí o dinheiro pode entrar no caixa, a empresa não emitir a nota e ficar aquele saldo ali. Aí aquele saldo que ela pode tipo, depois ajustar emitindo para outra coisa. Quando se trata de prestação de serviço, é também a mesma coisa. Tem uma flexibilidade maior em relação, infelizmente, como a emissão desse documento. Por quê? Eu posso chegar aqui e falar porque o meu serviço é 1.000, ou eu posso falar que é 5.000, e ninguém vai dizer que é um pouco difícil de contestar, entende? Esse tipo de situação. Por exemplo, você vai dar uma consultoria em determinada empresa, aí fica muito fácil você estar emitindo a nota fiscal do valor que você bem entender. Salão de beleza também é outro exemplo, porque não tem um fiscal na porta procurando saber quantas pessoas foi que entraram, qual foi o serviço que ela fez e quantas pessoas foi que pagaram, entende? Qual foi o valor que elas pagaram, não tem como saber esse tipo de informação. Então, dá flexibilidade para se fazer muita coisa com esse tipo de contexto. Aí o fato foi que aconteceu isso. Aí eu fiz minha viagem e voltei. Certo. E eu queria deixar somente isso registrado, beleza? E também eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Porque. E teve outra situação também. Isso foi já da segunda vez que eu voltei para lá. A gente foi para um cliente que ele tinha um restaurante, um lanchonete bem organizado, um pouco grande, e até ele estava querendo expandir. Ele contratou o serviço dela. Nesse dia ele assinou o contrato, foi até uma das testemunhas, mas o contrato ela pode redigir lá, pedir para olha, assinar de novo, então outra pessoa, tipo, ele assinou e outra pessoa assinou lá. Mas eu assinei esse contrato como testemunha nesse dia. Eu e a menina que trabalhava na recepção. E no final, coisa muito estranha. No final da negociação, ela tirou uma foto dele. Entende? A gente estava saindo, ela tirou uma foto dele. Aí ele perguntou para ela, por que essa foto? Ela falou, não, que minha não sei quem lá é viúva, um parente dela é viúva, e que ela estava precisando de um namorado. Mas eu duvido muito que essa foto foi realmente para dar para essa pessoa, tá entendendo? E, tipo assim, essa questão da nota fiscal é meio complicado. Eu duvido muito que, tipo assim, ao que dá a entender é que tem uma rede que se suporta e que um ajuda o outro em relação a uma treta. Ao que dá a entender é isso, tá entendendo? Entende? E tem vínculos, muitos vínculos. É pra vocês verem, eu parei lá na cidade que eu fiz, eu fui de cidade em cidade, visitando algumas cidades, e parei lá em Euclides da Cunha, que fica bem distante. E é importante que vocês saibam disso, por quê? Porque isso, gente, é dinheiro do imposto, dinheiro que vocês pagam, tá entendendo? E toda vez que vocês forem no supermercado, vocês têm que perceber o seguinte, que aqueles produtos que estão no carrinho de vocês, poderia ser o dobro, se parte daquilo não estivesse indo para o Estado. Agora, o Estado ele tem que usar isso da forma correta, tá entendendo? Ele tem que estar investindo em saúde, em educação, tá entendendo? Porque senão a gente tem a situação que está enfrentando aí, belezinha? Esse era o recado de hoje e beleza, até mais.